No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Digital. Durante as 5 aulas, o professor Ulisses Juliano fala sobre o passado e o futuro da inteligência artificial, a gestão dos algoritmos, a ligação entre máquinas e seres humanos, as implicações sociais e políticas da inteligência artificial, além dos desafios e perspectivas dessa ferramenta aplicada ao direito. A aula 1 começa agora. Olá, meu nome é Ulisses Juliano, eu sou professor universitário, faço uma pesquisa em inteligência artificial e qual o impacto dessa tecnologia no cotidiano do cidadão, muito mais relacionado ao trabalho, às relações de trabalho do cidadão. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco o que é inteligência artificial. Que história é essa de uma tecnologia, uma ferramenta que impacta diretamente a nossa vida? Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar de inteligência artificial e como ela está afetando o seu cotidiano. Quando você abre um celular, quando você liga um notebook, quando você vai utilizar uma TV digital, você está naquele instante, naquele momento, sendo impactado por uma tecnologia. E essa tecnologia hoje está utilizando uma ferramenta que se chama inteligência artificial. E é uma tecnologia tão disruptiva, tão inovadora, que agora, no último mês, foi protocolado no Senado Federal um projeto de lei sob o número 2338/2023, que vai discutir, que vai regular, que vai regulamentar a inteligência, o uso, o desenvolvimento e o impacto dessa tecnologia nas nossas vidas. Então vem comigo, porque eu tenho certeza absoluta. Essa aula de hoje vai ser muito importante para mim, para você, para todos nós. Vamos em frente. Bueno, eu quero começar essa aula num cenário muito gostoso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já foram à Bahia, ao litoral baiano. Quem já foi à Bahia não consegue esquecer, porque são cenas lindas, maravilhosas, paradisíacas. Agora imagine você, uma bela moça, um belo rapaz, que esteja numa praia ali, seja de Salvador, seja de Porto Seguro, seja de Trancoso, está ali numa praia. Você está lindo, você está linda e decide tirar uma foto, tirar uma selfie de você. Você vai ali na beira da água, tira uma selfie e compartilha essa imagem, essa fotografia nas suas redes sociais. Quando você compartilha, algumas pessoas que te seguem começam a curtir aquela imagem, começam a comentar aquela imagem. Nossa, que lugar lindo que você está, parabéns, você merece, boas férias, curta muito, aproveite. Enfim, você divulgou uma imagem pessoal, essa imagem pessoal foi para uma rede social à qual você está vinculada e isso agora se tornou público, algo que era da sua esfera íntima, privada, que só algumas pessoas que estavam ali ao seu lado sabiam, agora em qualquer lugar do mundo, alguém vai saber que você está em uma praia, qual o local, qual o horário em que você está curtindo aquela praia. Bueno, essa informação é muito importante porque a partir do momento em que você tirou essa foto, publicou nas suas redes sociais, você gerou um dado, você gerou uma informação, você gerou um conteúdo. Esse conteúdo vai ser utilizado por aquela rede social de uma forma que você hoje, nem eu, nem ninguém, e por isso o projeto de lei vai discutir isso, sabe como que essa informação vai ser utilizada. Essa foto pode ser utilizada para um banco de imagens, essa foto pode ser utilizada para headhunters, caçadores de talentos, essa foto pode ser utilizada para os mais diversos fins, bons ou ruins. O grande problema hoje é que a gente não sabe até que ponto pode chegar essa informação que a gente compartilhou naquela rede social. E isso é extremamente relevante.
Porque nós geramos dados todos os dias, o tempo inteiro. Agora, nesse momento que você está aí sentado na sua sala, dentro do seu escritório, na sua mesa, você está assistindo esse programa, você está consumindo dados. E esses dados foram compilados, foram organizados por alguém. E esse alguém utilizou uma tecnologia e é sobre essa tecnologia que a gente vai falar hoje. Para a gente iniciar, mais propriamente, eu quero falar com você sobre o conceito de inteligência artificial. E para não cair em nenhum equívoco, vou utilizar o artigo 4º do projeto de lei que eu acabei de falar, o PL 2338 de 2023. O artigo 4º diz o seguinte: sistema de inteligência artificial, sistema computacional com graus diferentes de autonomia, desenhado para inferir como atingir um dado conjunto de objetivos, utilizando abordagens baseadas em aprendizagem de máquina, a gente vai falar sobre isso, e ou lógica, também abordaremos esse tópico, e representação do conhecimento, por meio de dados de entrada provenientes de máquinas ou humanos, com o objetivo de produzir previsões, recomendações ou decisões que possam influenciar o ambiente virtual ou real. Artigo 4º do PL 2338 de 2023. Agora venha comigo. Pare um pouco para você pensar. A própria lei está falando que essa tecnologia tem um impacto virtual e um impacto real. Voltemos para aquele cenário da Bahia. Aquela moça, aquele rapaz que publicou aquela foto rodou vários locais e alguém se interessou por aquela moça, alguém se interessou por aquele rapaz. E aí manda uma mensagem: onde você mora? Como que eu faço para te encontrar? Como que eu faço para tomar um chopp com você, tomar um suco com você? Como que eu faço? A partir daquele momento, você tem a decisão de querer ou não conhecer aquela pessoa. Estou dando esse exemplo simples, mas isso pode equivaler também a depender do que você publica. Às vezes você publicou um artigo que você acabou de produzir, você publicou um trabalho que você realizou, você publicou um produto que você quer vender, e isso vai gerar para você relações, sejam elas amorosas, sentimentais, empresariais, profissionais, enfim, as redes sociais hoje fazem parte da sua vida. Você tem uma personalidade física, você tem um perfil físico e você tem um perfil virtual. E hoje, e eu repito isso porque isso é muito importante, você não consegue mais desvincular o que é real, o que é físico, do que é virtual. Se você, por alguma razão, for às suas redes sociais ou for a um espaço público na internet e falar alguma coisa que seja completamente contrário ao bom senso, eu nem estou falando de crime, alguma coisa que seja contrária ao bom senso, você muito provavelmente vai sofrer muitas sanções. Pessoas vão deixar de te seguir, pessoas vão te denunciar para a própria rede e caso você cometa um crime, você vai ser abordado aí certamente pela polícia. Então, a sua vida hoje, ela está intimamente relacionada também com a sua vida virtual. Então, é preciso ter cuidado com o que você faz, com o que você fala e com o que você produz no ambiente virtual. Mas agora, fique aqui comigo, preste atenção. Da onde surgiu a inteligência artificial? Que ferramenta é essa que todo mundo está comentando? Você lê nos jornais, você vê nas mídias sociais, você vê nas redes sociais. Da onde veio? O que é? Que história é essa? Vamos bem do início. Tá? Se você pegar os textos hebraicos mais antigos, você vai ver uma figura chamada Golem. Golem era uma figura mítica que mais parecia um boneco. E essa figura era como se fosse um pequeno robozinho que, segundo a tradição hebraica, ela era animada. Então, ele era um autônomo. Ele não era um ser vivo, ele não era um ser humano, ele não era um animal, mas ele era uma criação entre uma divindade e o ser humano.
para ficar claro, essa figura muito parece com o Frankenstein. Lembra do Frankenstein? É mais ou menos naquela lógica. É algo criado por um ser humano que foi animado. Eu estou falando de 4.000 anos atrás. O ser humano já estava discutindo essa questão de seres autônomos, ou seja, indivíduos que poderiam ter atividade mesmo sem ter um espírito de vida, mesmo sem ser vivo. Agora preste atenção, a gente continua no espaço-tempo. Se você for na mitologia grega, tanto ali nos escritos de Homero, da Ilíada, da Odisseia, você vai ver também alguns autômatos, tá? Alguns objetos, alguns bonecos, alguns seres que eram criados por homens, tá? Para principalmente proteger cidades. E eles colocavam esses seres em cima de grandes muralhas, em torres, para quem visse de longe pensasse que naquela cidade habitava um gigante. Alguns deles eles colocavam um mecanismo para que saísse fogo de suas bocas, eles faziam pequenos movimentos e isso impactava quem estava de fora e não sabia o que de fato era que estava ali. E, na verdade, para quem conhecia aquela cidade, para quem era daquela localidade, ele já entendia que aquilo ali era um boneco que ele era movimentado de forma mecânica, Vamos mais para frente, a gente tem aí Leonardo da Vinci, talvez um dos maiores inventores e pensadores da humanidade. Leonardo da Vinci, já aí nos idos de 1400, 1450, ele criou uma armadura, um cavalheiro, tá? E esse cavaleiro, ele era naquele mesmo estilo das cruzadas, todo de ferro, com capacete, com espada, com escudo, só que ele se movimentava. Ele dava alguns passos, ele movimentava o seu braço com a espada, ele fazia movimentos com a cabeça e ele até abria a mandíbula. Tudo isso que eu estou falando, você pode pesquisar, dá uma gulgada aí que você vai ver com certeza o que eu estou falando. Não tem nenhuma invenção. Depois de Leonardo da Vinci, a gente teve várias criações, inclusive no início do século passado, eu estou falando bem no início, já teve corredores que tiveram as pernas amputadas que correram com próteses, tá? Então, eu não estou falando aqui de novidade, eu estou falando que sempre, desde que o mundo é mundo, o ser humano deseja evoluir. Deseja utilizar ferramentas para potencializar as suas capacidades, para potencializar aquilo que ele tem de melhor, as suas qualidades. E a tecnologia sempre foi a maior aliada do ser humano e a inteligência artificial não é diferente. A despeito do que você com certeza ouviu falar por aí, a inteligência artificial, muito provavelmente, ela não irá substituir o ser humano, não vai dominar a Terra, não vai acabar com a espécie humana. Nós não seremos extintos por essa tecnologia. Muito pelo contrário, o que essa tecnologia tem trazido diariamente para mim e para você é mais qualidade de vida, mais tempo para você fazer aquilo que antes você fazia de forma mecânica, de forma robótica, de forma repetitiva. É nesse tipo de situação que a inteligência artificial mais está atuando. E eu estou falando, mais está atuando. Esquece filmes de ficção científica em que a humanidade é dominada por robôs, é escravizada, em que máquinas ficam nos controlando. Não, não. Se há hoje, e eu vou mostrar para vocês no decorrer dessas aulas, máquinas controlando o ser humano, é porque tem um ser humano atrás dessas máquinas que querem o controle do ser humano. Tá? Não é uma decisão da máquina, é uma decisão do homem. Então, coloque uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça. A inteligência artificial é uma ferramenta. A inteligência artificial é um meio, é um mecanismo, é um instrumento para o qual o homem pode alcançar diversos fins, sejam eles benéficos, sejam eles maléficos. Tanto o Brasil, quanto a União Europeia, quanto os Estados Unidos, diversos países da Ásia e até da Oceania já estão regulamentando o uso e o desenvolvimento dessa ferramenta, porque ela, de fato, ela é muito importante. Mas
não esqueça que ela é apenas uma ferramenta. O fim que ela vai gerar foi produzido por uma intenção humana. Mas vamos voltar ainda para o século XVIII. Na minha pesquisa você vê uma tentativa de um sistema machista que tenta sumir com as mulheres da história. E eu não vou repetir esse erro, eu vou dar a elas o crédito que lhes é devido. Desde o século XVIII, nós temos a figura feminina de uma forma muito importante no desenvolvimento da tecnologia. No século XVIII, evidentemente, nós não tínhamos calculadoras como nós temos hoje, então a forma de fazer o cálculo era cabeça, era papel, caneta e muito raciocínio matemático. E quem eram as pessoas mais competentes e capacitadas nessa época? Eram as mulheres. E a elas, preste atenção, foi denominado um nome: computadores humanos. Foi daí que essa nomenclatura começou a ser difundida em nosso meio. Computadores humanos. As mulheres, elas serviam para engenheiros, serviam para arquitetos, serviam para grandes construtores a informação de cálculos, de dados, de informação, de métrica. E esses cálculos, dos mais rebuscados, dos mais complexos que você pensar, eram realizados pelas mulheres. Tá? Então, a esse grupo de mulheres que faziam essa atividade, você denominava elas de computadores humanos. Recentemente, e isso é muito importante ressaltar, saiu um filme que falava sobre a conquista espacial realizada pela NASA. E nesse filme, você viu que quem estava por trás dos cálculos, tá? Quando os computadores ainda eram aqueles computadores mais antiquados do mundo, que ocupavam uma sala enorme para gerar pouquíssimos dados, quem fazia os cálculos matemáticos para tirar o homem da Terra e colocar o homem na Lua eram mulheres. Haviam departamentos inteiros dentro da NASA em que essas mulheres trabalhavam diuturnamente, realizando cálculos, fazendo projeções matemáticas, físicas, para que a tecnologia acompanhasse o raciocínio para que eles pudessem de verdade conquistar o espaço, dar um salto para fora da Terra. Então, eu não posso deixar de reconhecer o impacto que essas mulheres tiveram em meu e em seu cotidiano. Se você hoje tem um computador, não se esqueça, corra até sua mãe e agradeça a ela, porque foram as antepassadas dela que fizeram que essa tecnologia chegasse até mim e até você. Ainda falando sobre mulheres, eu quero destacar algumas. Ada Lovelace. Ada foi a primeira pessoa a desenvolver um algoritmo computacional. Eu vou falar sobre algoritmo já na próxima aula e você vai ver o impacto que teve na nossa vida dessa tecnologia. Só para você ter uma ideia, naquele exemplo que a gente deu do rapaz lá em Salvador, lá na Bahia, lá no litoral, que ele tirou a foto, quem decide para onde e para quantas pessoas que vão visualizar aquela foto, aquela imagem, são os algoritmos, os famosos algoritmos. Mas a gente vai chegar lá. Esse algoritmo foi desenvolvido por uma mulher, o nome dela Ada Lovelace. Eu não posso também deixar de falar da Hedy Lamarr. Hedy Lamarr foi a que inventou um sistema de radar. Nós estamos ali na década de 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, e ela inventou um sistema, olha que interessante, um sistema de radar que fazia com que os mísseis americanos, os mísseis da Força Aliada, não fossem identificados pelos nazistas e não fossem derrubados antes de alcançar os seus alvos. Então essa tecnologia foi inventada por Lamarr. E sabe onde isso acabou? No Wi-Fi que você está utilizando aí agora na sua casa. Essa tecnologia se tornou o Bluetooth que você usa no celular quando você entra no seu carro e passa a música para o rádio do carro. É assim que as coisas funcionam. Alguém lá atrás começa, alguém lá atrás pensa, desenvolve, e essa tecnologia vai evoluindo e vai facilitando a minha
e a sua vida, como eu acabei de falar. E a Grace Hopper, ela é criadora da linguagem COBOL. Essa linguagem popularizou a programação para banco de dados e até hoje essa linguagem é utilizada. Então, apenas para citar algumas mulheres fantásticas que realmente foram imprescindíveis para que a tecnologia chegasse a mim e a você hoje. Ainda em 1943, tá? Warren McLuhan e Walter Pitts, eles apresentaram um artigo pela primeira vez. Agora preste atenção, nesse artigo eles falavam, em resumo, o seguinte: nós precisamos criar uma máquina que possa replicar o cérebro humano. Deram o nome de redes neurais. Eu vou repetir, redes neurais. Esse artigo ficou muito famoso, houveram muitas discussões. E a ideia desses dois professores era exatamente essa: desenvolver uma máquina. Eles ainda não tinham tecnologia para isso, eles não tinham todo o recurso que nós temos hoje tecnológico para chegar a esse ponto. Mas eles falaram, a gente precisa desenvolver uma máquina que ela simule, que ela replique, que ela faça a mesma atividade que um cérebro humano faz. A isso nós damos o nome de redes neurais. Isso foi um salto gigantesco no desenvolvimento para o que hoje nós temos de inteligência artificial. Alan Turing, ainda em 1950, ele escreve um artigo que eu não vou nem tentar ler o título do artigo, mas esse artigo é fantástico, mudou a história da humanidade no que se refere ao desenvolvimento da inteligência artificial. Nesse artigo ele propunha um jogo da imitação. Inclusive, se você procurar na internet, você vai encontrar um filme, salvo engano, vai estar disponível aí em um desses streams que nós temos hoje. E nesse filme, o Alan Turing está desenvolvendo um computador para identificar as mensagens da máquina Enigma. Essa máquina Enigma era uma máquina de criptografia nazista. E os nazistas utilizavam essa máquina para mandar mensagens, seja de um porta-aviões, seja de um submarino, seja de uma base militar para outra. Era assim que eles comunicavam. E os aliados não tinham condições de entender, de identificar essas mensagens, porque era uma criptografia de um nível muito elevado. Alan Turing foi convocado ali pelo Departamento de Defesa inglês para desenvolver uma máquina que fosse capaz de quebrar essa criptografia. E ele conseguiu. Nesse filme, O Jogo da Imitação, ele fala isso. Ele conseguiu imitar a lógica daquela máquina e, em imitando a lógica daquela máquina, ele conseguiu entender como que a criptografia era realizada e quebrou a criptografia de uma vez por todas e deu uma vantagem enorme para os aliados na Segunda Guerra Mundial. E aí você vê que não se vence guerra só dando tiro, se vence guerra com inteligência, com raciocínio, com tecnologia. E isso deu uma vantagem muito grande para os aliados, porque eles sabiam aonde estariam as forças inimigas, o que elas estavam planejando e aonde elas queriam chegar. Isso, com certeza, nos levou ao mundo que nós estamos hoje. Mas ainda sobre Alan Turing, nesse artigo que eu falei para vocês, ele propõe esse jogo da imitação. O jogo da imitação nada mais é do que simular uma resposta por meio de computador até chegar a um ponto em que o ser humano não consegue identificar se quem deu a resposta foi um computador ou se foi outro humano. A proposta de Turing era muito simples. Ele queria desenvolver uma tecnologia que conseguisse não disfarçar a inteligência humana, mas conseguisse, de fato, de uma vez por todas, fazer com que nós não conseguíssemos diferenciar quem é que estava nos respondendo, se era uma máquina ou se era um ser humano.
E isso começou na década de 1950 e perdurou até os dias atuais. Hoje, nós temos diversas tecnologias e Turing estava certo. Ele falou assim, ó, eu não vou estar vivo para ver essa tecnologia chegar, mas eu sei que a gente vai conseguir desenvolver uma máquina em que ela vai começar a pensar, a raciocinar, a desenvolver respostas, tal como o ser humano desenvolve. É genial. Hoje nós temos, de novembro de 2022 para cá, uma tecnologia chamada ChatGPT. O ChatGPT é uma revolução dentro da revolução tecnológica que é a inteligência artificial. É a inteligência generativa. Ela desenvolve com muita precisão respostas e raciocínios lógicos de uma forma muito célere, com base em um banco de dados enorme que são gerados por nós, seres humanos. Eu volto a falar, a inteligência artificial é uma ferramenta. O que nós fazemos é alimentar essa ferramenta com dados, com informações e, em fazendo isso, nós estamos produzindo para ela um conteúdo imenso para que elas possam proporcionar a mim e a você um pouco mais de conforto nessa nossa vida, nesse nosso cotidiano corrido. Mas vamos em frente. Ainda estou falando de 1956. Nós temos a conferência de Dartmouth. Nessa conferência, McCarthy, Minsky, Rochester e Shannon propuseram um projeto de uma vez por todas de pesquisa sobre a inteligência artificial. E nesse projeto eles desenvolveram um texto, duas palavrinhas rápidas que eu quero ler para vocês. Acompanhem comigo. Cada aspecto de aprendizado ou outra forma e inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. O que eles estavam propondo em 1956. Enquanto você fica assistindo Chiquititas, enquanto você fica assistindo Naruto, tem gente pensando 100 anos à frente. Eles sabiam que não tinham tecnologia para chegar lá. Eles sabiam que não tinha ainda todos os recursos para desenvolver essa tecnologia, mas eles começaram a desenvolver linhas de pesquisa, formas, meios, caminhos para que hoje eu e você tivéssemos a tecnologia que nós estamos tendo hoje. Só para você ter uma ideia, muito provavelmente tem alguém me assistindo aí de dentro de um carro com o celular na mão ou com um tablet nas mãos. Isso é o resultado desse tipo de tecnologia, desse tipo de ferramenta, desse tipo de inteligência que foi traga até nós para que nós pudéssemos usufruir. Mas ainda nessa época começou a surgir um debate ético. Ora, se nós vamos simular um cérebro humano, se nós vamos simular uma complexidade do pensamento humano, qual o limite ético? Até que ponto essa tecnologia pode chegar? Até que ponto ela pode afetar a minha vida, o meu cotidiano, minhas relações de trabalho, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Isso eu estou falando da década de 50, início da década de 1960. E esse debate ético tem perdurado até os dias atuais. Qual o limite dessa tecnologia? A gente, há pouco tempo atrás, tivemos uma carta aberta à humanidade, que vários escritores, pensadores, filósofos e bilionários, mega empresários falaram sobre o perigo de não regulamentar a inteligência artificial. Já falei aqui que a União Europeia e todos os países do mundo estão numa corrida hoje para tentar entender essa tecnologia e regulamentar essa tecnologia. Mais na frente, nós iremos abordar até que ponto essa tecnologia pode afetar a nossa vida. Mas vamos em frente. O que nós temos hoje? Desses pensadores, até hoje, nós temos um desenvolvimento brutal de dados, de produção de dados. É tão grande que o SERPRO aqui do Brasil, ele desenvolveu uma pesquisa e publicou uma nota em que um país hoje não tem condições de compilar todos os dados que são gerados por todos os seus cidadãos.
Nós chegamos num ponto em que a gente precisa hoje de mega computadores, com tecnologias incríveis que estão muito distantes do que nós temos hoje como pessoa física, para apenas identificar esses dados, coletar essas informações, resumir essa informação, esses dados em uma informação, traduzir esses dados numa informação de forma que possa ser útil. Então, quando você sai do seu apartamento ou você sai da sua casa ali no condomínio, você está sendo filmado. Tem alguma câmera de segurança, mesmo que não seja da sua casa, da sua residência, pode ser de um vizinho, pode ser uma câmera da Secretaria de Segurança da sua cidade, pode ser uma câmera de um comércio, de uma padaria, de um barzinho, de um mercado que você entrou, você está sendo filmado. Essa informação da sua imagem está sendo coletada. Quando você vai entrar no ônibus, você vai acessar o metrô da sua cidade, quando você vai entrar no aeroporto, você está sendo filmado. Órgãos públicos, você está sendo filmado. Na rua, na praça da sua cidade, entrando na igreja, você está sendo filmado. E hoje a gente sequer tem aquelas plaquinhas, sorria, você está sendo filmado, porque se tornou uma coisa tão comum que ninguém mais presta atenção. Só que, atenção, a gente precisa ficar atento de fato. Por quê? Nessa coleta de dados da nossa imagem, e a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, ela deixa claro que a nossa imagem é um dado sensível, a gente não sabe até onde que essa imagem está sendo utilizada, por quem que está sendo utilizada, quem está armazenando, como que está sendo feita a armazenagem dessa imagem. Então, nós temos hoje uma preocupação real com os dados que estão sendo produzidos diariamente e muitos deles sem o nosso controle. Há poucos meses atrás, a Secretaria de Segurança Pública da cidade de São Paulo foi indagada pelo Ministério Público daquela cidade sobre o uso de câmeras que faziam identificação por meio de algoritmo de inteligência artificial, identificação de pessoas nas ruas. E a justificativa da Secretaria de Segurança Pública era que eles queriam identificar foragidos, pessoas que seriam perigosas para a sociedade. Só que, no final das contas, eles estavam identificando todo mundo a todo tempo. Era uma vigilância a céu aberto. Imagine um Big Brother. Era isso que estava acontecendo na cidade de São Paulo. E quem detinha todas essas informações era a Secretaria de Segurança Pública. Agora preste atenção. Por que é importante a gente falar disso? É importante a gente falar disso porque talvez hoje você não seja um político, talvez hoje você não seja uma pessoa pública, mas amanhã você possa ser. E amanhã alguém pode ter acesso às imagens que você produziu ou que captaram de você sem a sua autorização, sem sequer você ter conhecimento, há 5 anos atrás. E há 5 anos atrás, você tinha uma outra forma de viver, tinha um outro estilo de vida, às vezes até contrário de como você pensa hoje. A gente muda, o ser humano muda a sua forma de ver, a sua forma de se relacionar, a sua forma de se comportar. E 5 anos atrás, você era uma pessoa, tinha alguns posicionamentos, sejam eles ideológicos, religiosos, políticos, que hoje você não os tem mais. E aí você se candidata para um cargo público, seja um emprego aí na sua prefeitura, seja um cargo dentro de uma universidade, seja até como deputado ou deputada federal, estadual, você se candidata para um cargo público. E alguém que teve acesso a essa imagem sua pode pegar essa imagem e pode divulgar. Olha, Ulisses não pensava assim. Ulisses nunca falou isso, pelo contrário, Ulisses é contra esse raciocínio, ele sempre pregou contra, então ele está mentindo para você. Ora, você não sabe até onde essa informação que foi captada, que foi coletada de você, sem até a sua ciência, pode chegar. É por isso que a gente tem esse debate ético. Quem está por trás dessa tecnologia? Quem está utilizando essa informação? Os dados são o novo petróleo. Essa frase foi cunhada pela revista The Economist. Saiu na capa da revista
uma série de plataformas, uma imagem de várias plataformas de petróleo, só que ao invés de estar lá Petrobras, Shell, Gasol, estava lá Google, Amazon, Facebook. Ou seja, os dados são um novo recurso hoje. Você ter acesso a dados, você ter acesso à informação, hoje é sinônimo de poder. Porque com dados, com informações, você tem muitas formas de manipular a sociedade de modo geral. Por isso é relevante a gente pensar, refletir, discutir essa tecnologia. Porque amanhã pode ser tarde, se nós não começarmos a nos proteger, a nos resguardar, a nos policiar sobre o impacto dessa tecnologia para a nossa vida. Eu fiz aqui um levantamento, só para vocês terem uma ideia, de quantos dados são coletados por minuto. Tá? Uma pesquisa produzida por uma empresa americana, ela chegou à conclusão de que a cada minuto, repito, a cada minuto, gente, 60 segundos, 28 mil pessoas estão assistindo o Netflix. 695 mil stories são compartilhados no Instagram. 69 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp. 500 horas de vídeos são enviados para o Facebook. 197 milhões de e-mails são enviados. Ou seja, nós estamos completamente imersos no mundo digital. 1.600.000 são gastos por minuto por meio de redes sociais, de lojas virtuais, de plataformas digitais. Quando você compra um livro em alguma loja, quando você compra uma maquiagem, compra um brinco, compra um relógio, compra um terno, compra um carro, reserva uma passagem, negocia um pacote de turismo, quando você faz isso, você está gerando dados. Alguém por trás do computador está sabendo até que ponto você consegue gastar, qual tipo de coisa que você gosta de consumir, se você gosta de livros, se você gosta de roupas, se você gosta de produtos de beleza, se você gosta de viagem, para onde você gosta de viajar, com quem você gosta de viajar, quanto tempo você fica quando você viaja, qual o gasto do seu cartão de crédito nessas viagens. Alguém está coletando esses dados e transformando esses dados em informação. E essa informação que é o ponto mais relevante. E aí eu quero que você preste atenção a isso. Essa informação, como eu acabei de falar, os dados são o novo petróleo. Essa informação é o lucro das redes sociais, das plataformas digitais, das lojas virtuais. Eu publiquei um vídeo esses dias no meu Instagram, e eu repito aqui, ulisses.juliano. Você me localiza lá com muita facilidade. Eu publiquei um vídeo no meu Instagram esses dias em que eu discutia sobre como que as redes sociais lucram com a polarização. Se você faz um discurso de ódio, se você ataca mulheres, se você ataca pessoas de determinada cor, se você ataca pessoas de outros países, se você aborda assuntos complexos como aborto, como pedofilia, machismo, racismo, eu estou falando abordar isso de uma forma errada, equivocada, preconceituosa, completamente fora do contexto real, as redes sociais vão publicar esse vídeo que você fez, essa fala que você fez, porque ela vai gerar debate, ela vai gerar discussão, milhares de pessoas vão lá e vão criticar você e vão xingar, outros vão te aplaudir, outros vão concordar com você, que tem louco para tudo nesse mundo digital. E aí o que acontece? Nessa polarização, nessa discussão, um exemplo simples de machismo, esses dias para trás, nós tivemos um rapaz aí falando barbaridades
por meio das redes sociais e aquele vídeo dele foi compartilhado em muitos lugares. Por quê, gente? Porque isso gera views, isso gera engajamento, isso gera muita visualização. E o que as plataformas digitais mais querem? Elas querem visualização, elas querem a sua audiência, elas querem que você permaneça o maior tempo possível conectado naquela plataforma, porque com isso elas vendem você. E eu tenho uma frase para falar, essa frase não é minha, mas é muito triste. Se você não paga, você é o produto. Se você utiliza uma rede social sem pagar, é porque você está sendo vendido, você é o produto. Ela tem conteúdo, ela tem imagens, ela tem vídeos, ela tem filmes, ela tem fotos, ela tem notícias para te passar. E você fala, nossa, mas que tecnologia maravilhosa, eu não pago nada, eu tenho aqui o Google, eu tenho o Instagram, eu tenho várias plataformas em que eu acesso e leio notícias, fico sabendo da vida dos meus parentes, da vida dos meus inimigos, da vida de meio mundo de gente, tudo isso de graça. Não, não é de graça. Você está sendo consumido, você é o produto. Se você não paga, tem alguém pagando para ter acesso aos seus dados, às suas informações. Cada clique que você dá é uma informação, é um dado que você gera. Cada foto que você compartilha, cada comentário que você faz, cada pesquisa que você faz, gera dados. E esses dados geram informações. E daqui a pouco essas informações vão voltar para você como propaganda. Aparece foto de tênis para você, foto de carro, foto de paisagens paradisíacas onde você poderia estar viajando, foto de homens ou mulheres bonitas com as quais você poderia se relacionar. E aí a sua vida, o seu cotidiano, a sua forma de pensar, de ser, de se estar na sociedade, ela é completamente influenciada pela tecnologia, porque ela vai decidindo por você onde gastar, com quem se relacionar. Há poucos dias eu dei uma entrevista para um jornal aqui de Brasília, em que eu falava sobre o uso indiscriminado de aplicativos de relacionamento, em que as pessoas se colocam nesse aplicativo, dá a esse aplicativo sua localização em tempo real, aonde ela gosta de visitar, aonde trabalha, aonde mora, enfim, várias informações. E muitas pessoas criminosas estão utilizando essas informações para realizar sequestros. A maioria dos sequestros, dados da Secretaria de Polícia, de Segurança Pública, a maioria dos sequestros ocorrem primeiro com o levantamento de informações da vítima por meio das redes sociais. Porque é lá que você se expõe, é lá que você se vulnerabiliza, é lá que você coloca todas as informações que alguém que está mal intencionado precisa para fazer alguma coisa criminosa. Então, muito cuidado com o que você posta, com a localização que você posta, com as informações que você disponibiliza, porque nem todo mundo que está te seguindo quer o seu bem. Precisamos ficar atentos e atentas a isso. Machine Learning é uma tecnologia que nós temos hoje, o aprendizado de máquina, em que a máquina pode aprender. Antigamente, por meio das tecnologias que nós tínhamos, a máquina não aprendia, ela só replicava ou obedecia a comandos. Então, se eu dava um comando para o computador criar um texto, ele criava um texto de acordo com a informação que eu dava a ele. Se eu mandava o computador criar um gráfico, ele plotava um gráfico ali numa planilha de Excel, por exemplo, com as informações que eu disponibilizava a ele. Se eu exigia do computador alguma informação, uma foto, olha, eu quero uma foto de gatos, eu quero uma foto de leões, eu quero uma foto de cachorros, ele pesquisava e me dava essa informação. Hoje, a tecnologia de inteligência artificial, ela já consegue aprender. Você dá alguns comandos iniciais e, após esses comandos, ela vai, entre tentativa e erro, aprendendo e desenvolve um raciocínio por si só. Eu não estou falando que ela
já hoje pensa. Não estou falando isso, não estou falando hoje que a inteligência artificial é autônoma, não estou falando isso. O que eu estou falando é que nós temos hoje uma inteligência artificial no ponto em que ela consegue aprender consigo mesma. Tá? Eles já fizeram vários testes de, por exemplo, os mais antigos aí vão lembrar do Garry Kasparov. Garry Kasparov, ele desenvolveu um raciocínio muito elevado e se tornou um mestre de xadrez e competia no mundo inteiro. Depois que ele tinha ganhado de todas as pessoas que poderiam concorrer com ele, ele foi desafiado por computadores, por empresas de computadores. E eles tentaram várias vezes até conseguir desenvolver uma tecnologia que vencesse o Kasparov, um enxadrista russo. Agora, preste atenção, como que essa tecnologia acontecia? Eles deram para o computador todas as regras de xadrez e deram para o computador todas as jogadas já realizadas que foram publicadas no mundo. Então, pegaram diversos livros de xadrez com jogadas incríveis e colocaram essas jogadas no sistema, no software daquele computador. Então, o que ele fazia era apenas obedecer comandos. Você deu comando a ele e ele obedecia, realizava aquela atividade. Agora, não. Nós chegamos no ponto em que a inteligência artificial aprende tal qual uma criança. Sim, uma criança. A criança não aprende a andar devagarinho, ela não aprende a balbuciar algumas palavras, papá, mamã, miau, au, au, e vai desenvolvendo o seu raciocínio com o aprendizado ali, você, os pais, educando, informando. Não, essa palavra não fala assim. A inteligência artificial chegou nesse nível hoje. Ela consegue aprender do nada. Você coloca ela diante de um problema e ela busca aquela solução do problema até conseguir. Então, hoje, se o Kasparov jogasse com o computador, ele ia jogar com o computador que iria, e hoje já temos essa tecnologia, desenvolver jogadas que nunca foram realizadas por um ser humano. Não porque ele é genial, é porque ele consegue pensar por si só. Ele consegue chegar a um resultado, melhor dizendo, por si só. E esse resultado é o que nós temos hoje da inteligência artificial por meio do aprendizado de máquina. Bueno, é muita informação. Eu sei que você tem muita coisa para discutir, para pensar, para refletir após essa aula. Entre nas redes sociais da TV Justiça, faça o seu comentário, dê aí o seu palpite, qual a sua reflexão, qual o seu raciocínio sobre tudo isso que a gente está falando. Nas próximas aulas, nós iremos aprofundar um pouco mais o conteúdo, foi apenas uma visão geral, introdutória. E antes de passar aí para o nosso quiz, eu quero deixar claro para vocês que na nossa próxima aula nós iremos abordar o assunto qual o impacto dos algoritmos na nossa vida. Como os algoritmos estão controlando a nossa existência, a nossa vida de modo geral. Fica comigo, até a próxima aula, mas antes vamos para o nosso quiz aí, para a gente ver se esse professor consegue passar informação de qualidade. Vamos juntos, acompanhem comigo. Nós temos aqui quem cunhou a expressão Quarta Revolução Industrial. Essa pergunta aqui eu não mencionei aqui esse conteúdo na aula, então vou falar agora. Em 2016, Klaus Schwab, então a resposta seria a letra A, ele entendeu que a tecnologia chegou num ponto tão elevado que a gente não estava mais voltados para aquela revolução em que nós saímos ali da Revolução Industrial, aquela revolução que nos tirou daquela realidade feudal. Nós estávamos numa quarta revolução, numa revolução muito mais disruptiva que aquela revolução industrial foi e muito mais impactante
para o cotidiano. Klaus Schwab é o criador do Fórum Econômico Mundial, então uma pessoa extremamente respeitada, tem um livro publicado com esse título, A Quarta Revolução Industrial, que eu recomendo, vale muito a pena ler. Próxima pergunta, por gentileza. No ensaio intitulado, aqui eu vou ter que ler de todo jeito, né? Eu resisti para não ler na hora da aula, porque o meu inglês é muito fraco, mas vamos em frente. Computing Machine and Intelligence, de Alan Turing, inaugura o campo de IA como conhecemos hoje, propondo qual teste? Qual dessas alternativas aí você acha que é correta? Vou dar alguns minutinhos para vocês, algum tempo para você refletir. Falamos sobre isso na aula, inclusive segue a dica para vocês. Eu dei uma dica de filme, né? A vida do Alan Turing se tornou um filme, de tão relevante, de tão importante que foi o seu desenvolvimento, o seu conhecimento para o nosso cotidiano. Vamos lá para a resposta correta, por gentileza. A resposta correta, jogo da imitação. Tanto que eu falei do filme, você vai lembrar aí do artigo que ele publicou com esse título aí, que era justamente propondo uma tecnologia em que a máquina pudesse chegar ao ponto de que o ser humano não identificasse que ela era ela que estava respondendo a algum comando que o ser humano fizesse, alguma pergunta que o ser humano fizesse. Vamos para a próxima pergunta, por gentileza. A que se refere o termo Big Data? Assinale a alternativa correta. Vamos lá, essa é uma pergunta muito importante, é um tema muito relevante. Evidentemente, o meu interesse aqui não é exaurir o conteúdo, eu quero deixar isso muito claro. Eu não quero exaurir esse conteúdo. Eu tenho especialização em processo civil, especialização em inteligência artificial e machine learning, mas não tenho condições humanas, psicológicas, nenhuma de exaurir esse conteúdo. É um conteúdo extremamente amplo. Apenas nessa aula introdutória você viu. Mas Big Data é uma coisa que a gente precisa ter ciência exatamente do que é. Já sabe aí qual é a resposta? Professor, estou na dúvida. Chuta, na dúvida, chuta, você tem 25% de chance de acertar. De quatro alternativas, pelo menos aí 25% já é garantido para você. Chutou, acertou, sabe de cabeça, entendeu o raciocínio? Vamos para a resposta correta, por gentileza. Refere-se ao processamento e análise de repositório de dados extremamente grandes. Então, como eu falei na aula, nós temos hoje uma tecnologia tão forte, tão impactante, que ela hoje pode chegar ao ponto de desenvolver e produzir tantos dados, tanta informação, que é preciso uma outra tecnologia tão forte, tão impactante, que possa compilar, que possa organizar esses dados. Imagine você hoje, só entrar no YouTube e você olhar lá a quantidade de pessoas que tem hoje no YouTube. Quantas imagens que aparecem, quantas informações aparecem, quantos milhões de vídeos que estão ali à disposição de países distintos, de países diferentes, quantos? E nós hoje temos completa ciência de que quando você coloca lá a pesquisa de uma música, se você coloca lá Gal Costa, se você coloca Marília Mendonça, se você coloca Caetano Veloso, Chico Buarque, vai aparecer ali organizadinho para você as músicas desses cantores ou temas dos mais diversos que você quiser pesquisar. Isso é gerenciamento de dados, isso é transformar dados em informações. E a gente vai falar sobre isso, sobre algoritmo e o impacto que ele tem na nossa vida na próxima aula. Te aguardo e até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br.
ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.